A instabilidade da sua vida financeira não tem nada a ver com organização financeira ou a falta dela, tem a ver com estrutura. Você, se tiver uma vida financeira desestruturada, você pode organizar o que você quiser. A instabilidade vai continuar. Andrew Carnegie, em 1867, assumiu uma das maiores responsabilidades da vida dele. Ele começou a construir uma ponte com uma nova mistura de aço. A verdade é que o que a maioria da população americana tinha naquela época era a imagem de diversas pontes caindo com diversos trens que naquela época transportavam um combustível que era usado nas lamparinas, porque a energia elétrica ainda não tinha surgido, ainda não tinha sido descoberta. Quando Andrew Carnegie terminou de construir uma ponte específica chamada Eads Bridge, a maioria das pessoas tinha uma certa dúvida se aquela ponte seria estável ou instável e disseram o seguinte: bom, na dúvida a gente não vai passar por aí. Foi então que Andrew Carnegie teve uma ótima ideia e é aqui que começa a nossa segunda aula de hoje, dessa série de vídeos sobre vida financeira excelente. Você precisa entender isso. O que foi que o Andrew Carnegie fez? Ele foi num circo, pegou um elefante e colocou o elefante para cruzar a ponte. Nós temos essa imagem clássica que deve estar aparecendo na tela para você, e ele pensou o seguinte: olha, um elefante que conhece o próprio peso não caminha num lugar que é instável e que não vai conseguir aguentar o peso dele. Foi então que na inauguração da Eads Bridge nós temos aí o elefante passando e a população passando ali em cima. O que isso tem a ver com a tua vida financeira e por que você precisa de uma nova estrutura para a sua vida financeira se você realmente leva o jogo das finanças a sério, beleza? Ao invés de ficar perdendo tempo com um monte de organização. Para pensar, você entraria num lugar que está organizado, mas que você não sabe se pode cair com você lá em cima? Eu não entraria. Nós dois, a gente precisa ter a certeza da estabilidade ao invés de ter o conforto da arrumação. A maioria das pessoas que estão procurando sobre organizar a vida financeira vão encontrar só mais do mesmo e dificilmente você vai encontrar alguma coisa que cause realmente uma mudança estrutural na sua vida financeira. Eu quero te fazer uma pergunta: eu posso te ajudar a estruturar a sua vida financeira aqui nesse vídeo? Então se compromete comigo de aplicar exatamente o que eu vou te mostrar aqui agora. Com certeza você vai querer ter um lápis e um papel, porque a gente vai entrar na prática e agora você vai entender como é que isso tudo pode funcionar para a sua vida financeira. Bom, primeira coisa que você tem que ter uma noção é que a sua base, se você tem uma meta muito grande lá em cima, ou então uma meta grande o suficiente, a sua base, ela precisa ser mais larga do que a sua meta. Então a primeira coisa que você precisa é fazer um desenho. Você pode desenhar um triângulo, você pode desenhar uma montanha, como você bem entender. Eu resolvi colocar na tela aí para você um iceberg, uma baita de uma montanha de gelo, para você entender o que eu estou falando. A maioria das pessoas, ela está presa na primeira etapa, ou ainda está pesquisando, ou ainda está insegura com relação a essa primeira etapa, que é o quê? É a sua geração de renda. Aqui dentro você vai começar a ganhar o seu salário, então normalmente a gente começa ganhando aí mil e poucos reais por mês, depois vai para 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, 6.000 e pouco, 7.000 e pouco, 9.000 e pouco, 11.000 e pouco. Você pode chegar a 30.000, 40.000 reais por mês, que isso ainda não significa que você tem uma vida financeira estruturada ou então preparada aí para você alcançar a excelência. Não, isso é só o início. Então, se você ainda não tem uma base sólida que é dada pela sua geração de renda, e essa geração de renda, ela é mensal, você precisa estruturá-la. Eu vou partir agora do pressuposto que você já tem essa base para que a gente possa continuar falando sobre as outras etapas desse baita iceberg ou desse triângulo que você desenhou aí. Então, a primeira etapa é a sua geração de renda. E existe um processo muito claro entre a primeira e a segunda etapa. A segunda etapa nada mais seria do que a sua vida financeira. Basicamente, você tem 3 etapas nesse iceberg, como você já deve ter visto nessa imagem. A primeira, geração de renda. A segunda, uma vida financeira excelente. E a terceira é só o resultado das 2 etapas anteriores. Eu vou repetir. Se você tiver uma geração de renda bem estruturada e se você tiver uma inteligência financeira capaz de lidar ali com as suas finanças, você vai conseguir alcançar
para o terceiro ponto. O terceiro ponto não vai ser algo que você tenha que se preocupar, não vai ser algo que você tenha que lutar para conquistar, não. Ele vai ser pura e simplesmente um resultado, como a gente falou ontem. Existe uma transição muito clara, vamos supor aqui que você já está ganhando aí 9 mil, 10 mil, 11 mil reais por mês, e aí você resolveu, por algum motivo, começar a fazer mais com o seu dinheiro. Primeira coisa é que você tem que entender que a sua vida financeira excelente, ela é desmembrada em duas etapas. As duas são bem-estar. A primeira delas é o seu bem-estar presente, muito possivelmente isso daí você não precisa de ninguém te ensinando a fazer. Nós já usamos automaticamente, como a gente viu ontem, os processos que se iniciam depois que o dinheiro entra na nossa conta, no nosso dia do pagamento, eles já são para poder promover aí o nosso bem-estar presente. Para alguns, esse bem-estar presente é ter as contas em dia, para outros é não atrasar a data de vencimento, para outros é conseguir arcar com os compromissos e para outros é mais do que isso, ou seja, se eu vou ter uma cervejinha ou vinho dentro da minha geladeira, se eu vou conseguir pedir uma pizza hoje à noite ou pedir um japonês hoje à noite, se eu vou conseguir dar um rolê que eu queira dar um rolê, ou se eu vou conseguir gastar um tempo, proporcionar momentos e experiências para minha família, essa é a primeira etapa. O que a maioria das pessoas não entende muito bem é que elas começam a achar isso daqui é um erro que você tem que anotar, você vai querer anotar esse erro, beleza? Isso vai te ajudar bastante. Elas tendem a achar que entre o bem-estar presente e o bem-estar futuro, elas têm que abaixar o padrão de vida, diminuir a qualidade de vida, segurar e sufocar as próprias vazões que elas querem dar para o dinheiro, os próprios anseios, as próprias recompensas e tudo mais, e isso é contra-intuitivo. Então, dificilmente você vai ter um bem-estar futuro sendo construído aí em progresso se a única coisa que você ouve é sobre organizar a sua vida financeira, gastar menos do que ganha e tudo mais. Não, você não precisa diminuir o seu padrão de vida, isso é algo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Nesse vídeo daqui eu só quero passar essa estrutura para você, depois a gente vai falar exatamente como é que você vai fazer isso, mas a primeira coisa que você precisa entender é: a renda é a sua base, o seu bem-estar presente é a primeira fase de uma vida financeira excelente, mas o seu bem-estar presente não pode vir em detrimento do seu bem-estar futuro. Ou seja, se você tem que acordar todos os dias para trabalhar com a mesma necessidade, porque senão as suas contas não vão ser pagas, então você ainda não está construindo um bem-estar futuro. Então, você tem a fonte de renda, o bem-estar presente, o bem-estar futuro em progresso, e você tem então o topo da pirâmide, que aí pode ser tranquilidade financeira, legado, patrimônio, riqueza, parar de trabalhar, aposentadoria, né? Alguns não gostam dessa palavra aposentadoria, eu só imagino por quê. Enfim, e aí ali no topo da pirâmide você pode botar qualquer coisa. Eu quero que você olhe agora esse triângulo que você fez aí na sua folha de papel e que você entenda exatamente em qual fase você está e que você deixe esse comentário aqui embaixo. Você já tem uma fonte de renda mensal capaz de criar possibilidades para você? Se não, essa é a primeira parte. Não adianta você ficar pesquisando sobre como ganhar mais dinheiro, como ganhar dinheiro de forma fácil e tudo mais. Deixa isso para quem é preguiçoso, deixa isso para quem ainda não entendeu o que está fazendo aqui na Terra, para que serve, por que você tem as aptidões que você tem, enfim. Então, primeira coisa é solidifique a sua base. Não vai querer equilibrar um prato de vidro em cima de um palito de dente. Não vai funcionar. Então, solidifique a sua base da geração de renda. Logo depois, o seu bem-estar presente. Você precisa ter um bem-estar presente enquanto você constrói um bem-estar futuro. Não é difícil fazer isso, mas dificilmente você vai encontrar um conteúdo que te ajude a fazer isso fora aqui da Universidade Financeira, beleza? Muito possivelmente você vai encontrar só gente falando sobre organizar o dinheiro, viver abaixo do seu padrão de vida, e isso é contra-intuitivo, isso não é natural, você não vai conseguir fazer isso por mais do que um semestre. Você precisa realmente estruturar, você precisa entender realmente como é que você vai subindo de uma etapa para outra etapa dentro desse triângulo, dentro desse iceberg aí que você dá escalando, beleza? E aí você precisa entender de uma vez por todas sobre o topo da pirâmide e ficar bem resolvido com relação a ele. E agora eu quero te dizer o seguinte: você com certeza tem algum objetivo, algum ponto que você quer chegar com o dinheiro, alguma coisa que você fala o seguinte: não, eu estou trabalhando, mas em breve eu não quero mais trabalhar. Tudo bem, isso daí já seria um topo da pirâmide. Não, eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando para construir patrimônio, para eu não precisar mais trabalhar, para os meus filhos poderem ter um conforto, para minha esposa poder viver a vida do jeito que ela quer viver, para o meu esposo, enfim, como for. Então você, não, estou trabalhando, mas eu quero deixar um legado. Ou então, não, Pedro, eu estou trabalhando, mas com o máximo que eu puder me sentir seguro e puder me
bancar aí ao longo da minha vida sem precisar fazer o mesmo esforço de trabalho, porque eu entendo que eu não vou ter a mesma saúde, para mim tá suficiente. Eu quero que você entenda o seguinte: o topo da pirâmide, o seu objetivo, não é algo que você precise se preocupar todos os dias. O que você precisa se preocupar todos os dias é fazer bem o que você tem para fazer agora. Então, quais são os processos? A gente vai falar a partir de amanhã exatamente como é que isso tudo vai funcionar com relação a números. Eu vou te explicar exatamente por que o seu dinheiro faz, desde o seu dia de pagamento até a hora que você alcança o topo da pirâmide, e por que o topo da pirâmide é só um resultado. Se você estiver muito preocupado em fazer o topo da pirâmide acontecer, eu posso te garantir que você não está tão preocupado e possivelmente você está negligenciando as duas etapas anteriores, que é uma geração de renda excelente e uma vida financeira excelente a partir do momento que o dinheiro entra na sua conta. Uma vida financeira excelente é composta por bem-estar presente e bem-estar futuro em progresso. Então, você precisa começar a se acostumar com essa ideia. Eu sei que agora você está pensando assim: Pedro, o que eu tenho que fazer para conseguir chegar lá? Calma, você acabou de descobrir que a sua vida financeira precisa de uma estruturada e não ser organizada. De novo, ninguém aceita ficar num lugar instável por mais organizado que ele esteja. Então, nesse momento agora, eu quero que você compartilhe comigo aqui, compartilhe com os outros seguidores da Universidade Financeira em qual etapa você está. Você já tem uma vida financeira em que você tem um bem-estar presente e um bem-estar futuro em progresso? Você tem certeza desse bem-estar futuro em progresso? O que você está abrindo mão para poder construir esse bem-estar futuro em detrimento de algo que no presente você está deixando de fazer e que possivelmente te deixaria mais animado, te deixaria mais feliz, te deixaria mais convicto de que o que você está acordando todos os dias para fazer na sua geração de renda é suficiente, é realmente algo que você está se recompensando, que você está utilizando a sua grana com uma visão muito mais lá para frente. É o seguinte, cara, eu quero terminar esse vídeo dizendo para você o seguinte: não se preocupe muito com o que você tem que fazer enquanto você não entender como é que esse jogo é jogado, beleza? Para de ouvir que você tem que organizar as coisas enquanto você não tem estrutura. Ouviu? Para de organizar as coisas enquanto você não tem estrutura. Para um mínimo entendedor, qualquer pessoa que bater o olho na sua vida financeira vai conseguir entender se ela é estruturada ou se você só está se virando aí para tentar organizar as coisas. Uma geração de renda excelente, uma vida financeira excelente, com seu bem-estar em dia no presente e com seu bem-estar futuro sendo construído em progresso, vai fazer com que o topo da pirâmide seja só mais um resultado e que você não precise se preocupar com ele. A sua vida financeira vai ser excelente se depender da Universidade Financeira. Um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.